Oi, som. Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus, né, por estarmos aqui reunidos na presença do nosso Deus. Vamos dar início ao louvor. Que os irmãos sintam-se à vontade. Glória a Deus. Vamos continuar em pé? Eu peço para que você abra sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 é o texto inicial deste culto que está sendo prestado a Deus para o louvor e a glória do seu nome, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Você que está agora nos assistindo pela internet, no canal do YouTube, você pode abrir também sua Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo 11. Esse texto fala de fé, citando os heróis da fé. Hoje vou pregar sobre não perca a fé. Esses homens foram homens que
nos ensinam até hoje sobre esse assunto extremamente importante na vida do ser humano, na vida daquele que se diz cristão e na vida da igreja, principalmente nesse tempo que estamos passando no mundo. Diz assim, Hebreus capítulo 11, até o versículo 11. Hebreus capítulo 11, do 1 ao 11. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que Deus nos abençoe na sua infinita graça e misericórdia. Vamos orar a Deus. Orar ao Senhor porque Ele nos permitiu viver esse dia até agora. Orar ao Senhor porque podemos sair da nossa casa e prestar culto a Ele na casa dEle, mesmo assim tomando as devidas precauções, cuidados sanitários que a humanidade deve ter. Mas nessa oração, eu vou orar também por aquelas famílias que perderam entes queridos hoje, por conta desse vírus que avança no mundo. Vamos orar para que Deus dê conforto a cada familiar nesse momento extremamente difícil. Oremos então a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós demos graça por nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu que acordasse e vivêssemos esse dia até o momento. Agradecemos também como tua igreja, Senhor, aqui nesse lugar, pela oportunidade que estamos tendo de prestar culto ao Senhor na tua casa. Nos guarda como o Senhor tem feito, nos livra desse mal. Agora, Senhor, eu continuo te suplicando pelos familiares que perderam entes queridos no dia de hoje para esse vírus. Momento difícil, perda é sempre difícil, mas agora eu quero pedir que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, consola o coração de cada familiar nesta hora. Te peço também por aqueles que estão nos vendo e nos escutando através da internet. Abençoe suas vidas, para que eles também estejam sendo livres
desse mal. E ajuda-nos, ó Senhor, hoje à noite, a prestar um culto que agrade ao Senhor, apenas que agrade a Ti. Essa é a nossa oração e a nossa intenção. Por isso estamos aqui em Tua casa. É no nome santo, Pai de Jesus, que nós oramos. Amém. Continuemos em pé com o louvor através da música. A adoração renova nossas forças, renova nossa fé. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Glorificado seja o santo nome. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Faça dessa música sua oração. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Amém, Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus 13:15. Tu és a salvação e a ti que
Glória a Deus. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Salmos 69, 30. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derrama no graça em mim. Conheço um amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício eu já posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
ouvir teus segredos. Não me falta o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Paz que excede todo entendimento. E quando eu planejo, me mostra se é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me tocas, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não confiei no tamanho, a vontade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, e ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço pra mim. Para mim. Os irmãos podem sentar. Que amor é esse? Foi capaz de entregar o seu filho, Jesus, para morrer pela humanidade. A esperança misturada com garantia é que esse que foi dado por conta do amor de Deus, Jesus, seu filho, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele irá voltar. Às vezes pensamos, volta logo, para a gente parar de sofrer tanto, né? Havia uma dúvida, algo no ar
ainda no primeiro século da igreja, o povo de Tessalônica tinha essa dúvida, e Paulo, então, escrevendo, disse ele lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor iria descer para buscar a sua igreja. Voltaria com ele, eu estaria com ele descendo, aqueles que dormem, ou aqueles que já morreram. E aqueles que estivessem aqui, ou que estiverem aqui, porque ele ainda não voltou, iremos subir, ou irão subir, para ter esse encontro com o Senhor que vem, e com aqueles que já dormem, ou que já estão com Ele. Que amor é esse? Semana passada foi a Semana Santa, e muitos puderam lembrar na sexta a morte do Senhor, puderam lembrar no domingo a sua ressurreição. A Bíblia diz que foram ao túmulo e nada lá encontraram. O meu Senhor, o seu Senhor, Ele vive, não está morto. Aleluia por isso. Por conta disso, estamos aqui adorando o seu nome. O culto, ele é preenchido de orações, de músicas, de leitura da palavra, mas também, tudo isso é adoração, mas também existe um momento em que as pessoas compreendem que precisam devolver algo que não é seu, não é meu, mas é do Senhor. Texto bíblico de Malaquias, capítulo 3, são algumas advertências. E aí coloca-se como título principal a advertência contra o roubo de Deus. Talvez você está imaginando, poxa, mas o que é isso? Às vezes a gente acha que roubar a Deus é apenas não devolver o que é dele. Mas roubar a Deus é não dar o tempo que precisamos dar a Ele. O texto bíblico, a partir do versículo 7, diz: desde os dias, Malaquias 3, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Século 21, em plena pandemia, parece que a coisa acontece da mesma forma. E o Senhor diz ainda no verso 7, voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. E ele diz, o versículo mais conhecido desse texto: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo. Algumas versões dizem a casa do Senhor, para que haja mantimento, na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede que se não abrirei a janela e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Devolver o tempo, devolver os dons através de servir a Deus, dar os talentos para servir ao Senhor, a sua obra, mas também dever uma parte que não é minha, que não é sua. Parte do dinheiro que é de Deus. Portanto, não sei se Dudu vai tocar algo, se não ia, vai tocar agora. Então, enquanto Dudu toca, por 1 minuto, 1 minuto e meio, um de cada vez. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode procurar o gasofilácio e devolver aqui. Ah, mas se você agora está nos vendo, e olha, eu quero colaborar de alguma forma, aconselho a entrar no Instagram da igreja, @IBVPNatal, entra no direct, e aí pede informações que você terá as informações que assim precisar. Então, enquanto tudo toca, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, por favor, um de cada vez, sai do seu lugar, deposite, sente, depois o próximo vem, e assim por diante. Portanto,
prestemos culto a Deus também nessa hora com dízimos e ofertas. Senhor, Deus Pai, obrigado porque o Senhor permite ao ser humano, a nós, devolvermos o que é teu. Abençoa aqueles que puderam ofertar hoje ou puderam ofertar através da internet. Dá-lhes ao Senhor bênção de sustento para cada família. Aqueles que ainda não fazem isso, por um motivo ou outro, que tu sabes, eu te peço que o teu Espírito Santo, possa falar com ele ou com eles, dizer que isso é bíblico e que isso precisa ser feito. Pai, muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Foi minha vida.
Pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem-querer. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro meu viver foi tão bom de emoção. Quando vi tua voz me falando de amor, você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração, mas eu não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. O amor fez mudar tudo em mim, o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Mas eu não posso viver, não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Mas eu não posso viver, não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus.
A música cantada por último diz em uma das estrofes: não posso viver longe de você. A letra é belíssima, mas o momento que temos vivido no mundo, um momento muito complicado. Indagações, incertezas, angústia, medo. Isso já ocupa nossas casas, nossas igrejas, por mais de um ano. Inclusive ocupa a mente das pessoas. Todos os dias são novas notícias. E notícias que nos alarmam, nos deixam temerosos sobre o que vai acontecer no próximo dia, inclusive. Antes disso, pensávamos um pouco mais na frente, talvez um ano na frente, o que vai acontecer, talvez 10 anos na frente, mas agora a pandemia que entrou na família do mundo todo, ela penetrou em nossos corações, em nossas casas e na nossa mente. Lembro-me que ainda no mês de abril do ano passado, alguém me perguntou, o que o senhor acha, obrigado, Arthur, o que vai acontecer depois que tudo isso passar? Havia uma esperança para que isso passasse logo. E a pessoa que me perguntou, então, tinha essa dúvida do que iria acontecer, e olhando para o aspecto mais completo, não apenas a igreja, não apenas aquele que se diz cristão, mas o ser humano como um todo. E aí, já são mais de 12 meses. O que eu tenho pensado sobre isso, baseado no que eu tenho percebido, sabido e visto? Alguns estão perdendo a fé. Fato. Alguns estão perdendo a fé. Ainda outros irão perder a fé. É lamentável ter que dizer isso. Dando aula no seminário, uma turma do seminário, dizendo aos alunos, alguns deles serão pastores, e eu disse assim: se preparem para o futuro. O futuro parece não trazer boas notícias. Ninguém tem certeza de que isso vai passar nos próximos 6 meses ou no próximo ano. Há uma esperança? Há sim. A vacina é uma esperança. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitos estão perdendo a fé. A importância do contato com Deus, a importância do relacionamento com Deus, ajuda o ser humano a permanecer na fé. A importância da igreja ajuda o ser humano a permanecer na fé, por incrível que pareça. Conversando ontem com um amigo, que foi meu professor, ainda quando bem jovem, de futebol, e ele é de uma outra religião. Conversávamos sobre a importância da oração. Ele dizia: a oração tem um peso fenomenal na vida do ser humano. Ele dizia, inclusive a oração, creio ser assim, aí me perguntou, eu entendo ser meio psicológico. Quando o ser humano se aproxima mais de Deus, ele se sente melhor. Quando o ser humano se distancia de Deus, ele se sente pior. Minha preocupação como cristão, minha preocupação como pastor, é esse distanciamento. Aliás, eu entendo que os que se distanciam hoje é porque já estavam distantes antes. Devo pregar domingo sobre 2 personagens muito atuais nos evangelhos. Vou pregar tentando responder uma pergunta.
Samaritanos ou religiosos? Muitos religiosos estão perdendo a fé. Irão perder a fé. Temos que ter essa consciência para esse novo momento que parece não chegar. Mas será um novo momento para o mundo como um todo. Será um novo momento também para a igreja chamada evangélica. Já é difícil agora. Se você quiser pegar isso como profecia, fica à vontade. Será difícil daqui a algum tempo. A Bíblia relata de pessoas que optaram por perder a fé. Ficaram distantes de Deus. Se você fosse achar aí subpontos para o que eu disse, ficaram distantes de Deus, você vai colocar como um subponto a igreja do Senhor Jesus. Estar próximo de Deus é também fazer parte de uma igreja. Antes da pandemia, existiam no Brasil mais de 4 milhões de desigrejados. Pasmem vocês. O próximo censo ligado a isso será espantoso. Junto a isso, se eu tivesse o poder de sugerir, eu ia sugerir para que, quando fosse feita tal pesquisa, as pessoas informassem quando foi que perderam a fé. 1 Pedro, capítulo 1. Vou pregar sobre esse texto. Como não tínhamos culto há muito tempo no templo, então hoje o culto vai ser mais demorado, só que não pode passar das 8 horas. Teremos também ceia. Como fazia muito tempo que eu não pregava, então eu estou com sede por pregar o Evangelho. 1 Pedro, capítulo 1. Fique em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E eu aconselho você que está aqui, você que está agora na internet, que abra sua Bíblia e acompanhe esse texto. Esse texto tem muita ligação com o que estamos passando nesse momento no mundo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que não parece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais. Que conselho de Pedro. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelada que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram
anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Poder sentar. Não perca a fé. O discurso de Pedro, em um momento difícil para aqueles que haviam resolvido seguir Jesus, esse discurso, essa palavra, ela chega ou ela ecoa até nossos dias. A palavra está dizendo, não percam a fé. A palavra está dizendo hoje, para nós que estamos aqui, para aqueles que nos assistem, não percam a fé. Não vacilem. Não caiam. Por mais que os tempos sejam tempos difíceis, mas resistam, permaneçam, perseverem. Eu não estou dizendo que está tudo muito fácil, não, está tudo muito difícil, sim. Mas a palavra de Deus deve encontrar lugar no meu coração e no seu coração. Quando nós olhamos para esse texto, é preciso compreender um pouco do que os cristãos à época passavam. Situações de perseguição, situações de sofrimento, situações de ameaças. Isso em volta do ano 60 depois de Cristo. Quando a gente olha para o livro de Atos, capítulo 7, entrando no capítulo 8, aparece já a primeira perseguição, o primeiro sofrimento dos cristãos. Havia um motivo muito especial, aquela perseguição, aquele sofrimento. O motivo especial era sair do ninho Jerusalém, ir a Samaria, Judeia e até os confins da terra. Agora então, no ano 60 depois de Cristo, o evangelho tinha crescido, tinha prosperado, tinha avançado. Aquilo incomodava. E as perseguições começaram a se intensificar. As ameaças eram algo muito comum. O sofrimento por seguir a Cristo era algo também muito comum. E aí chega esse alerta de Pedro para que as pessoas da época não esquecessem a fé, não perdessem a fé, não deixassem a fé. Acho que em um futuro breve deve lançar alguma pesquisa para se descobrir esse número exorbitante de pessoas que deixaram a fé. Vou falar sobre 3 situações dentro desse texto. A primeira delas é uma lembrança. A Bíblia é tão legal, tão boa, que nos lembra alguns fatos. Fatos acontecidos no passado, para não passarmos as mesmas situações. Serve como alerta. Então, lendo no início do culto, Hebreus capítulo 11, fala sobre Noé. Noé alertou, falando o que iria acontecer. Mas quantos deram ouvidos a Noé? E aí você sabe muito bem o que aconteceu. A Bíblia nos traz essa lembrança nesses tempos difíceis que nós passamos no mundo, que nós passamos em nosso país, que nós passamos em nosso estado, que nós passamos em nossa cidade. É uma lembrança que ecoa, que chega até nossos dias. 3-6, versos 3-6. Engraçado como Pedro trata para com os irmãos daquela época, e essa mensagem chega até nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Olha, bendita seja o Deus e Pai que regenerou vocês para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia. A misericórdia nos atingiu, chegou até mim e a você, e vai chegar em todos os cantos do mundo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para a sua herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ou nisso estejam alegres. Como assim, Pedro? Ficar alegre diante de sofrimento? Quando você olha, não é religião, mas o cristianismo,
Na minha concepção, uma bandeira do cristianismo é sim o sofrimento. Porque o Jesus sofreu, não apenas sofreu na cruz, sofreu durante seu ministério terreno, sim. Os irmãos no primeiro século sofreram. Há alguns países do mundo que alguém se dizer cristão, professar a fé em Cristo, sofre ameaças, perseguições. É comum. Então Pedro diz assim, se alegrem com isso. Quais são as lembranças que eu consegui achar? Deve ter muito mais. Dos versos 3 a 6. E essa lembrança, ou essas lembranças, chegam até mim e a você. Primeira lembrança. Uma herança eterna. Sabe o que significa você ter a certeza plena de que você não vai ser condenado? Você está livre? Você ganhou a vida eterna? Sabe um sentimento de gratidão, de preenchimento? Você ter certeza de que quando você morrer, você vai morar com o Pai? Herança eterna é vida eterna. Herança eterna é saber de uma vez por todas, não duvidar disso, ter certeza disso a cada dia, que quando você morrer, você vai encontrar-se com o Senhor na glória, você vai estar com Ele, morar com Ele, olhar nos olhos dEle. Isso é uma lembrança boa. Isso é uma lembrança que me faz pensar, poxa, não vou desistir, não vou perder a fé, por mais que os sofrimentos sejam grandes, por mais que eu esteja mal emocionalmente falando, mas isso não vai me fazer perder a fé. Não vai me fazer deixar de me conectar com Deus, de me conectar com os irmãos, de ler a sua palavra, de ter momentos de oração na minha vida. Essa é uma lembrança. A outra lembrança diz em relação à questão da esperança. Gosto muito dessa palavra. A esperança para aqueles que sofrem em tempos difíceis, é como uma âncora que nos estabiliza durante a tempestade. Creio que nunca ninguém passou em um barco em uma grande tempestade. Em uma grande tempestade, o chefe do barco, o capitão, em algum momento ele precisa jogar a âncora. Jogando a âncora, que serve como esperança, mas vai fazer com que o barco comece a ter momentos de tranquilidade. De uma coisa eu sei, esse momento irá passar. Alguns estarão aqui, outros não. Mas para que você guarde essas duas lembranças, eu vou repeti-las. A lembrança da herança eterna. Você tem vida eterna. Você vai morar com Deus quando morrer. E segundo, a esperança. A esperança de viver tempos melhores. A esperança de viver tempos com Deus, porque Ele está à frente, no comando do barco. É engraçado, a gente olha muito mais para os números negativos do que para as coisas que Deus tem nos dado. Para os dias que Deus tem nos protegido. Para a quantidade de pessoas que Deus tem curado. E digo uma coisa a vocês, não nos concentremos nos dados negativos. Precisamos saber, sim, é óbvio, mas não nos concentremos nos dados negativos. Comecemos a olhar com outros olhos, com o olhar da esperança, de que Deus vai em algum momento dizer basta, ou através da ciência, ou através do poder dele, e isso é com ele. Nós estamos aqui apenas para aprender dele. Duas lembranças. Agora o texto no versos 6 e 7 fala de aflições e de provações. Aflições e provações comprovam sua fé. Aflições e provações comprovam a minha fé. Versos 6 e 7. Nisso exultais, nisso se alegrem, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. Será que nós somos fracos?
A nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aflições, provações, por que não dizer sofrimentos, conforme eu disse no início, que na minha concepção é uma característica do cristianismo, porque Jesus, o Filho de Deus, sofreu. Os discípulos dele, os apóstolos, sofreram por pegar a Cristo. Há irmãos e irmãs no mundo que agora estão sofrendo por se dizer cristão, por seguir a fé cristã. E nós estamos aqui, me desculpem, mas numa boa. Estamos bem. Aflições e provações comprovam a nossa fé. Inclusive, tem um outro texto que diz que isso tudo produz experiência. Então, significa dizer que mais experiente na fé é aquele que mais sofre. Incrível, né? Está na Bíblia. Inevitáveis e necessárias para produzir a fé cristã. Provações, aflições são inevitáveis, são necessárias para produzir a fé cristã que você tanto defende, que você tanto conhece sobre, a partir da palavra de Deus. Quando olhamos para esse momento de aflições, de provações, de sofrimentos, de angústia, de medo, nos faz enxergar algo. E esse algo está no versículo 5. Nos faz enxergar a proteção divina em meio às provações. A proteção divina de Deus em meio às provações. Versículo 5 diz o texto que sois protegidos pelo poder de Deus. O texto ecoa até nossos dias, e como se Deus estivesse dizendo a mim e a você, olha, vocês são protegidos sim pelo poder de Deus. Deus cuida de mim e de você, e a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. E Deus começa a nos proteger através do seu poder. Primeira menção sobre o poder de Deus está em Gênesis 17, versículo 1, quando ele procura ainda Abrão e diz assim, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Será que ele ainda não tem dito isso em nossos dias? Para você que agora me vê, que me escuta, possivelmente. Ele tem dado provas suficientes de que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode contra ele. Queridos, quando ele escolhe a nação de Israel, e a Bíblia registra em Êxodo capítulo 3 que a nação de Israel estava sofrendo por conta do exército egípcio, ele resolve convidar alguém para levar essa nação a uma terra prometida, e aí, na caminhada, essa nação, fugindo do exército egípcio, encontra à sua frente o Mar Vermelho. Humanamente falando, impossível passar por. Por conta do poder de Deus, o Mar Vermelho se abre. E todo o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. E todo o exército egípcio, quando vem, após passagem do povo, o mar consegue engolir todo aquele povo. Isso é o poder de Deus. Ainda no primeiro século, Pedro é preso, Atos capítulo 12. Pedro foi preso por 4 escoltas de 4 soldados. Eu vou pesquisar se houve outra prisão de 4 escoltas e 4 soldados. 16 pessoas para uma pessoa. Pedro era muito forte, então. Talvez fosse o incrível Hulk. Mas a Bíblia diz que Pedro foi colocado na prisão. E para completar, colocaram um algemado no lado direito e outro do lado esquerdo. Que é isso? O cara era muito forte. Só que tem um detalhe. O poder de Deus estava tomando conta da situação. Atos capítulo 12, versículo 5. O texto diz que a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. E o que acontece? Pedro sai andando daquela prisão. Não foi o homem, foi o poder de Deus. Meu querido e minha querida, a mensagem de Pedro para aqueles cristãos naquela época estava dizendo, olha, o versículo é muito, mas
muito claro. Vocês são protegidos pelo poder de Deus. Eu não estou dizendo que o crente não morre de Covid, eu não estou dizendo que o crente não morre de câncer, etc. Sim, isso é normal. Quem prega diferente disso está distorcendo o texto sagrado. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer a você, porque está no texto, e porque eu sinto isso, que o cristão, ele é protegido pelo poder de Deus. Terceiro ponto da mensagem desta noite. O que nos ajuda, se isso pode ser ajuda, a não perder a fé? O que pode ajudar você, onde você está agora, a não perder a fé? Já que todo mundo gosta de regra, gosta de caminhos, gosta de receita pronta, separei 3 situações que me ajudam e que irão ajudar você. Ambas as situações existiam aqui na vida desse povo. Primeira situação, uma conversão genuína. Não quero aqui julgar A, B, não, longe disso. Uma conversão genuína a ajudar você a não perder a fé. Uma conversão verdadeira. Existe conversão falsa? Sim, existe. Aliás, nunca se converteu. Uma conversão genuína vai te ajudar a não perder a fé. Pastor, o que é isso? 2 Coríntios 5,17 diz assim. Não veio aqui na minha mente, eu vou ler. Ok. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vejam a sequência. Se alguém está em Cristo, esse estar em Cristo é compreender Cristo como Senhor e Salvador. Estar em Cristo é compreender e acreditar e ter fé que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o Pai de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasce de uma virgem, que Jesus Cristo tem todo o seu ministério terreno, que Jesus Cristo é preso, que Jesus Cristo morre, que Ele ressuscita e que Ele está com o Pai e Ele virá buscar a sua igreja daqui a pouco, se Deus assim permitir, amém? Conversão genuína é acreditar nisso, mas também é reconhecer que é um pecador, que é um sujo, espiritualmente falando, que precisa pedir perdão, precisa se arrepender dos seus pecados e lutar contra esse mal que faz parte do ser humano chamado pecado. Não que em algum momento vai acabar na vida, não vai acabar isso, mas essa luta deve ser uma luta constante, proveniente sim da conversão genuína. O texto diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem um novo jeito de vida. As coisas velhas deixam para trás. Tudo vai se fazendo novo. Tudo vai se fazendo novo. Isso é conversão genuína, que luta contra a carne todos os dias, todos os dias, todos os dias. Primeiro ponto para me ajudar a não perder a fé. Ter uma conversão genuína, verdadeira. Que aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Escutei uma certa vez um pastor dizendo que, o pastor Jeremias Pereira, dizendo que aquela história de que é pau para toda obra, ele disse que o cristão tem que ser obra para todo pau. O pau vem. Mas ele fica lá, firme, aguentando, suportando, porque ele tem uma conversão genuína por conta da fé dele na pessoa de Jesus Cristo. Não quer perder a fé? Reveja a sua conversão. É duro escutar isso, né? Reveja a sua conversão, meu filho. E aceite Jesus hoje ainda. Porque hoje você pode ser convocado para ir para a glória. Conversão genuína. Outra coisa que me ajuda a não perder a fé. Consciência das dificuldades que podem nos separar de Deus. Tenha consciência plena disso. Eu separei só um texto que nos mostra algumas dificuldades que podem surgir e podem sim separar o homem de Deus. Romanos 8, 38 a 39.
Controla o tempo aí, viu, Arthur? Romanos 8, 38 a 39. Paulo dizendo à igreja em Roma: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem principados, outra versão, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 35 ainda de Romanos 8, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada. Tenha consciência de que isso pode surgir, sim. Quando a gente tem consciência, a gente sabe tratar a situação, ou tratar as situações. A angústia chegou, ou não. A tribulação chegou, ou não. O medo chegou, ou não. A fome chegou para alguns, ou não. A privação chegou ou não? O perigo chegou ou não? Seja consciente disso, que isso pode chegar assim para você. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo dentro da gente, e isso é suficiente, capaz de me ajudar a não perder a fé. Pode ser que eu tenha vontade de desistir, sim, chutar o pau da barraca, esquecer Deus, esquecer Jesus, o Espírito Santo, esquecer a igreja. Mas saiba de uma coisa. Seja consciente disso. E quando a gente é consciente das situações, eu entendo que é mais fácil estar livre das situações. Ou é mais fácil suportar as situações. Outra consciência. Primeira, uma conversão genuína. Segunda, a consciência das dificuldades que podem me separar de Deus. Terceira, ajuda a não perder a fé. É consciência que o sofrimento é pertinente à vida cristã. Disse isso no início, vou repetir agora usando um texto, ainda no mesmo capítulo 8, da carta aos Romanos, agora o versículo 18, nessa versão que estou usando, diz, Paulo dizendo, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Acho que é suficiente. Consciência de que o sofrimento é pertinente à vida cristã. Muita gente fala que não, mas é. Não só por Paulo, não só por Jesus, mas você lembra do servo Jó? Pode ler capítulo 1 de Jó, o que Deus diz sobre Jó. Jó era na ponta, na relação dele com Deus. Jó era aquele pai especial, quando a Bíblia diz que ele orava pelos filhos. Jó era o administrador top da época. Jó era alguém que tinha ligação plena com Deus. Mas lê o capítulo 2 de Jó, lê o capítulo 3 de Jó. Jó, vim aqui te avisar que o que tu tinha de bens não tem mais. Jó veio aqui avisar que o que tinha de família não tem mais. Para completar, Jó, tu vai receber uma doença aí que tu precisa se coçar com o caco de telha. Sabe aquela coisinha que picou você de leve, uma formiga, e você fica coçando e sobe um catombo assim vermelho? Aí você corre, vai buscar álcool, agora tem álcool em toda a casa, né? Joga o álcool aqui, daqui a pouco passa. Imagina o corpo todo. Humanamente falando, Jó não merecia sofrer. Mas Deus permitiu que Jó sofresse. O que me ajuda a não perder a fé, que outros sofreram antes de mim. Que outros venceram o sofrimento antes de mim. E tais situações me ajudam a compreender de uma vez por todas que
Deus me dará a capacidade a você a passar pelo sofrimento. E não necessariamente perder a fé. Eu não estou dizendo que está tudo bem em relação ao número de mortos, não estou dizendo isso. Só estou alertando a você que está aqui e a você que me assiste, vai me assistir na internet. Tenha muito cuidado nesse tempo. Se você ainda não perdeu a fé. Mas se você perdeu a fé, volte para Jesus. Possivelmente você nunca teve. Possivelmente você nunca teve a fé. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está me acontecendo. Não sei mesmo. Deus sabe. Mas se tem uma coisa que é muito comum sabermos por conta do texto sagrado, é que o sofrimento ele é pertinente à vida cristã. Ou você acha que foi fácil para os discípulos e agora então apóstolos fazer o que Jesus Cristo mandara fazer? Você acha que foi fácil para Paulo a plantar a igreja que plantou? Você acha que foi fácil para Pedro pregar como pregou aos judeus? Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil estar em alguns países do mundo pregando o evangelho e sofrendo por conta de? Você acha que é fácil? Outro dia, falei com um conhecido que está se tornando amigo, um pastor de Moçambique. Eu perguntei a ele, uma pergunta maluca, né? Vocês comem carne? Olha que besteira. Ele disse, não, pastor. Carne aqui é muito cara. Eu falei, no Brasil também. Ele disse, aqui a gente come frango. Meninos aí, de 12, 13 anos, me escutem agora aí, viu? Para não reclamar da comida de mamãe, tá? Ele disse, vocês comem frango? Ah, sim, aqui também agora comemos muito frango, todos os dias. Frango à milanesa, frango ao molho, frango, todo tipo. Ele disse, eu falei, quanto custa o preço de um frango? Ele disse, eu não sei, pastor. Como assim não sabe? Porque nós não temos dinheiro para comprar o frango inteiro. Compramos a metade do frango para comer toda a família, por alguns dias. Está ruim para você? Está reclamando de mamãe e papai botar a comida em casa e não ter o que você quer comer? Tem gente muito pior do que você. Tem gente muito pior do que você. E aí ele ainda diz que quer estudar. E a aula começa no Brasil às 7h e lá é 00:30. Eu falei, você vai cansar muito. Eu falei, não, pastor. Ele falou, não, pastor. Isso é um sacrifício de uma vez para Deus. Isso é pequeno para o que Ele fez por mim. Um dia ele me passa a mensagem, diz, pastor Luiz, quero que o senhor ore por Beira. Consulta aí no Google, vocês, Beira. Falei, tá bom. Onde é isso? Ele disse, onde eu moro. Mas você quer que ore qual motivo? Ele disse, porque anunciou que vai passar um furacão. E quando o furacão passa aqui, pastor, eu orei. 2 dias depois eu fiz contato com ele. O furacão passou, pastor. Muitas casas inundadas. E ele disse assim, pastor, tínhamos construído o templo o ano passado, mas o furacão passou e também levou o templo. Me desculpem, mas nós reclamamos tanto. Qualquer motivo é suficiente para deixar a fé. Qualquer motivo é suficiente para deixar a igreja. Qualquer motivo é suficiente para deixar a comunhão com o povo de Deus. O alerta que foi dado por Pedro
àqueles irmãos é o alerta que Deus colocou no meu coração para trazer hoje à noite. Os tempos são difíceis, são terríveis, são. Mas olha, não perca a fé. Foi pago um alto preço para que você tivesse a fé em Jesus. Não perca a fé. Vamos ter uma música e depois a ceia do Senhor. Oi, som. Oi. Oi, som. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Fiz desse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que por provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alto se eleve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto se eleve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei.
Era quinta-feira da semana em que Jesus foi morto, foi preso, foi morto. Ele tomou a última ceia com seus discípulos. Ceia é um momento de intimidade, de comunhão, principalmente de lembrar o sacrifício de Jesus. É pertinente que a igreja lembre sempre. É pertinente que a igreja ensine às gerações futuras sobre o porquê fazemos isso. E a ceia, ela não é santa, ela não confere graça. A ceia é assim que acreditamos, um memorial, onde a igreja do Senhor, constituída de pessoas, pecadores e pecadoras, mas paramos um tempo para lembrar do sacrifício do Salvador. Paulo, orientando a igreja em Corinto, não Coríntios, Corinto, 1 Coríntios 11, um texto muito conhecido, ele diz, verso 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Convido você que está aqui a participar da ceia presencial, não é online. Você que está aqui pode sair do seu lugar, um por um. Pega os elementos que estão todos separados, vocês estão vendo, e volta para a sua cadeira. E que vamos todos tomar a ceia juntos. De um em um, por favor, sem aglomeração. Vamos lá. Cantemos a mesma música, né? Não sei se tem outra, mas essa música agora eu gostei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Desde este sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Para o mais torpe pecador.
Fiquemos em pé. Temos os dois elementos: o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco, que simboliza o sangue de Cristo. Então, é de praxe que devemos cear juntos. Então, pegue seu pão, coloque na boca. E coma. Agora pegue o suco. Tome. Senhor, agradecemos, porque o Senhor nos permite lembrar do sacrifício do Teu Filho na cruz. Isso nos faz refletir porque Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, para isso não sair da nossa mente, não sair do nosso coração. E podemos também lembrar o quão é importante as gerações futuras desse momento para a Tua igreja, para o Teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste dia. Abençoa o Teu povo, dá saúde ao Teu povo. Guarda o Teu povo desse mal. Ser com aqueles que estão sofrendo nessa hora. Ó Pai, que o Teu Espírito console cada coração. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Poder sentar. Só quero dar uma orientação final e depois Arthur vai desligar, vai sair do YouTube.
Lembrando que a escola bíblica, ela continua sendo virtual, online, ou remoto, enfim, tanto para adultos, 5 horas do domingo, amanhã então, e aí a galera mais jovem é um pouco mais cedo. Então, participem, é bom que você conheça da Bíblia, é bom. E também o culto de oração que acontece às quartas-feiras, às 19h30, também está acontecendo de forma virtual pelo Google Meet. Então, participemos das programações da nossa igreja. E você que não veio hoje, porque de repente já preencheu a lista, então se programe para, quem sabe, estar sábado ou domingo, não sabemos ainda, porque o governo ainda vai decidir isso. Mas estamos reunidos hoje porque amanhã, então, aliás, começa daqui a pouco o toque de recolher, e amanhã estamos proibidos de sair do nosso lar se não tiver um outro motivo. Fiquem em casa amanhã, cuidado com as aglomerações, para que Deus possa, daqui a pouco, nos livrar desse sofrimento. Não perca a sua fé.